A gente se despede hoje de duas grandes atrizes, duas grandes estrelas que marcaram a dramaturgia nacional, Glória Menezes e Laura Cardoso. Laura morreu aos 98 anos em São Paulo, Glória Menezes morreu no Rio de Janeiro aos 91 anos. A gente começa as nossas homenagens chamando o repórter Lucas Machado, que tem informações ao vivo do Rio de Janeiro. Lucas, seja muito bem-vindo. Eu não sei, você tem cara de ser bem mais novo do que eu, mas eu fui noveleira, eu cresci noveleira a minha vida inteira, então as duas fazem parte desde quando eu tenho as minhas primeiras memórias de assisti-las, né, em papéis memoráveis. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse momento de despedida, informações sobre cerimônia fúnebre. Bem-vindo. Oi, Natuza, boa noite para você, boa noite a quem nos assiste. Acho que a idade não vem ao caso, mas certamente Laura Cardoso e Glória Menezes também fizeram parte desde a minha infância, adolescência. Chocolate com Pimenta, de Laura Cardoso, ali fazendo o papel também. Glória Menezes em Um Beijo do Vampiro, em 2002, e tantas outras novelas que também fizeram parte da minha infância e adolescência ali, e também de tantos outros brasileiros. As duas atrizes atravessaram muitas gerações e também ensinaram muito para a cultura e para a arte. Então hoje é um dia triste para a cultura e para a arte do Brasil e para quem acompanha novela, teatro, cinema e especificamente falando sobre o que nós estamos aqui em ofício. A Glória Menezes morreu hoje aos 91 anos no Rio de Janeiro de causas naturais, segundo informou a assessoria de imprensa dela, na casa dela aqui no Rio. A gente ainda não tem informação sobre velório e sepultamento. Essas informações devem ser divulgadas ainda hoje pela família ou pelas equipes que trabalham com a família. A história de Glória Menezes se choca com a história da própria televisão e da teledramaturgia. São décadas de dedicação ao teatro, à TV, ao cinema, que atravessam aí várias décadas, desde a década de 1960, e é muito difícil você não se lembrar de algum personagem de Glória, como eu mesmo acabei de mencionar. Me lembro muito de O Beijo do Vampiro, em 2002, quando ela fez a feiticeira Zoroastra, e mais recentemente na última novela, no último trabalho na televisão, em Totalmente Demais, Estelinha de Alcântara, que ensinava ali regras de etiqueta para a personagem de Marina Rui Barbosa, nessa novela das 7 da TV Globo. Só na TV Globo foram mais de 40 novelas, mas Glória Menezes participou aí de vários momentos da televisão brasileira, como, por exemplo, da primeira novela diária no Brasil, na TV Excelsior, também na TV Tupi. Começou a carreira ali no teatro, é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e construiu essa carreira com muita dedicação e deixou um legado para os artistas jovens e para toda a teledramaturgia brasileira. O nome de batismo era Nilcede Soares de Magalhães. Ela estreou na Globo ao lado de Tarcísio Meira, com quem foi casada também por mais de 6 décadas, em 1967, na novela Sangue e Areia, e estreou ali como Donha Sol. Glória e Tarcísio foram casados por quase 6 décadas. Ela perdeu Tarcísio em 2021 por complicações da Covid-19. Os dois foram um dos casais aí mais populares da TV brasileira, também contracenaram em várias outras produções. E como a Natuza estava falando, que é noveleira, quem nos acompanha e também é noveleiro, certamente vai se lembrar de vários personagens em Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, Cavalo de Aço, Pai Herói, Guerra dos Sexos, tantas outras novelas, e a mais recente que foi exibida na TV Globo em 2025 e em 2026, Rainha da Sucata. Ela fez a personagem Laurinha, então essa personagem deve estar certamente mais fresca na memória dos brasileiros. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou ainda hoje uma nota de pesar e decretou luto pela morte da atriz. O Ministério da Cultura também lamentou a morte, desejou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. E a Prefeitura do Rio diz que o legado de Glória Menezes segue vivo vivo em todos os que admiraram seu trabalho ao longo de mais de 60 anos de histórias inesquecíveis. E a Prefeitura de Pelotas, cidade natal de Glória Menezes, também decretou luto oficial de 3 dias. Natuza. Obrigada, Lucas.
Bom, a gente vai ver um trecho de Glória Menezes em Irmãos Coragem, um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira nos anos 70, novela de Janete Claire. Glória fazia o papel de uma mulher atormentada por 3 personalidades diferentes: a recatada Lara, a extravagante Diana e a Márcia, a mais tranquila de todas. A partir daí, Glória ficou cada vez mais presente na casa das pessoas, cada vez maior, até chegar ao ápice que ela chegou. Que é isso, rapaz? Que tá assustada? O João pediu pra não deixar a dona sair. Ah, dizia. Eu não tô aqui pra obedecer a ordem do João. E que foi que saiu? Pelo buraco da fechadura. Que coisa horrível. Dona também gosta de beber, né? Eu gosto de fazer o que me vem na cabeça. Só que eu ando muito pobre de ideia, sabe? Também ninguém aguenta essa vida, né? É dinheiro, é? Não, pouca coisa, mais de brincadeira. E que é isso, Lara? Você não é ambicioso? Você não gostaria de ganhar um dinheirinho aí no mole, não? Quem é que não queria? Eu posso ter essa oportunidade. Você não quer aproveitar? Eu vou conversar agora com um dos reis da televisão brasileira, Antônio Fagundes. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo aqui. Que bom te ver nesse dia. Vou muito bem. Queria muito que você traduzisse com as suas palavras o que é perder essas 2 gênias, essas 2 mulheres no dia de hoje. A gente está falando aí da história da teledramaturgia brasileira, né? As 2 formaram a televisão brasileira, as 2 enfrentaram o seu tempo, um tempo em que ser atriz era uma coisa extremamente complicada. Elas conseguiram se impor, se afirmar com muito talento, com muita disciplina, com muito humor. Eu me lembro das gravações, eram sempre muito gostosas, tanto com a Laura quanto com a Glória, e as 2 fizeram teatro, as 2 fizeram cinema, ou seja, a cultura brasileira perdeu 2 grandes nomes da sua história, mas elas deixaram um legado tão maravilhoso que a gente só pode agradecer ter vivido no mesmo tempo que elas e com a sorte de que a gente tem ainda um pouco dessa memória, coisa que às vezes é difícil a gente saber do que a gente está falando. Não, quem quiser pode procurar uma novela em que qualquer uma das 2 estejam presentes e vão perceber que o que nós estamos falando não é mentira. Elas foram 2 grandes monumentos da cultura brasileira e nós só temos a agradecer pela presença delas nessas décadas todas. Fagundes, eu estou tentando me lembrar aqui das novelas em que você e Glória contracenaram. Me corrija se eu estiver errada. Corpo a Corpo, Rainha da Sucata, com a maravilhosa Glorinha Figueroa. Peraí, Laurinha Figueroa, desculpa. E deixa eu ver a minha colinha aqui. A Próxima Vítima e Porto dos Milagres, tem mais algum? É curioso isso, porque a gente fez essas novelas, mas eu quase não participei do núcleo da Glória, nem a Glória participou do meu. Então, a gente cruzava ali nos corredores, mas eu sempre fui um atento espectador do trabalho da Glória. Eu acho que com quem eu trabalhei mais foi a Laura, que eu fiz cinema com ela, eu fiz O Mundo da Lua com ela, enfim, eu fiz algumas coisas onde a gente contracenava, né, juntos, mas com a Glória foram trabalhos que não eram do mesmo núcleo, né? Mas sempre aprendendo com ela, sempre aprendendo com as 2, sempre prestando atenção. Não é à toa que elas começaram lá no comecinho mesmo de tudo, né? Tanto a Laura quanto a Glória foram as fundadoras desse jeito que a gente tem de fazer televisão hoje. Não, sem sombra de dúvida. E ainda vou pedir para... Acho que meu mic está desligado, é isso? Vocês estão ouvindo? É porque aqui não está aparecendo. Quando está em vermelhinho aqui é porque eu estou falando. E aqui está em verde. Mas já que você está me ouvindo, você falou que atuou mais com a Laura.
e tudo que eu li sobre ela no dia de hoje é que ela era Caxias, diligente, ela entrava, mergulhava no personagem, ela ficava quieta no canto dela para entrar mais naquele personagem. E eu queria entender um pouco desse lado dela, desse lado Caxias mesmo, né? De estudar. E eu sei que você também estuda muito, então eu queria o seu olhar sobre esse aspecto da Laura. Todas elas vieram de raiz, né, do trabalho de atrizes, né? A Laura veio do rádio, o rádio tinha uma força dramatúrgica muito grande, as radionovelas eram muito fortes na época dela, e a Glória veio do teatro, então essa disciplina, esse se empenhar na construção dos personagens faz parte daqueles atores que têm digamos, essa base na sua formação muito forte. Mas eu tenho uma lembrança da Laura extraordinária, que foi um filme que a gente fez, nós passamos 2 meses filmando. O filme chamava Casal de Três, com direção do Adriano Stewart, que era um excelente diretor, um comediante maravilhoso também. E eu me lembro de ter morrido de rir com a Laura durante aquelas filmagens. Eu não me lembro de um dia de filmagem em que a gente não interrompesse a filmagem de tanto que a gente ria. Foi um prazer maravilhoso contracenar com ela. Ela fazia minha mãe no filme, então a gente estava junto o tempo todo, e isso não impedia que ela tivesse essa disciplina toda. E essa disciplina faz parte do trabalho do ator que tem consciência daquilo que faz, do ator que sabe que tem uma responsabilidade junto ao seu público, e isso acaba aparecendo no ar quando a câmera corta para ela, você sabe que ela está lá inteira, e as duas eram assim, né? Agora, Fagundes, para um ator ou uma atriz jovem que precise aprender algo com as duas, o que cada uma delas teria de melhor ou de maior para ensinar para um ator ou para uma atriz em início de carreira? Você sabe que essa disciplina, essa dedicação, esse empenho, eles todos caminham para uma coisa, que é a verdade na interpretação, né? Você olhar para aquela atriz e esquecer que é aquela atriz e entender aquele personagem que ela está querendo passar, com a compaixão necessária que todo ator tem que ter, e esse trabalho de se aprofundar no seu métier, na sua escola, esse trabalho as duas mostram a cada olhar. Você vê uma cena de cada uma delas, você vê que o olho está inteiro ali, que aquilo vem de dentro, e aquele entendimento, aquela emoção, aquele carinho, aquela compaixão pelo personagem que ela está fazendo aparece na hora. Então, eu acho que essa é a grande escola. Se os jovens atores puderem assistir com atenção o trabalho dessas duas grandes, excepcionais atrizes, só no olhar delas já vai ter um grande aprendizado. Meu querido Antônio Fagundes, muito obrigada por ter topado conversar aqui comigo sobre elas duas tão grandes estrelas da nossa teledramaturgia. Um beijo enorme para você. Uma grande dívida de gratidão que todos nós temos com elas. Obrigado você, Natuza. Grande beijo. Um beijo grande. Bom, e agora eu vou conversar com a atriz Patrícia Travassos. Patrícia e Glória trabalharam juntas, novela brega e chique, e dessa novela floresceu uma amizade que perdurou. Minha querida, seja muito bem-vinda. Sinto muito, não disse isso para o Fagundes, mas queria dizer agora, e para você eu já digo, sinto muito por essa perda que todos nós tivemos. Eu queria ouvir um pouquinho da sua história de convivência com ela. Olha, foi a minha primeira novela, Brega Chique, e eu não conhecia a Glória. A Glória era aquela pessoa que eu cresci vendo ela na televisão. Ela era um ícone, uma super estrela para mim. E nessa época a gente não ensaiava muito novela, a gente decorava o texto, entrava no estúdio, marcava e gravava. Não tinha assim uma apresentação dos personagens, umas leituras, como tem hoje em dia.
Obviamente, eu estava nervosíssima, porque eu ia encontrar um ícone e eu era a melhor amiga do ícone. Então, eu entrei em cena já com a melhor amiga dela. Eu era uma manicure, ela era, não me lembro exatamente o que ela era, mas assim, nós éramos aquelas comparsas, entendeu? Uma contava a história, o que estava acontecendo com uma e com a outra. Éramos amigas íntimas. E aí foi tão impressionante que em 5 minutos eu estava amiga íntima, isso que o Fagundes falou, dessa verdade que elas trazem na interpretação, na televisão, faz com que quem está em volta entre no jogo imediatamente. Então, todo o meu nervosismo, toda a minha tensão de estar com uma pessoa que era um ídolo para mim, se dissolveu e eu fiquei a melhor amiga da Rosemary. Ela virou Rosemary, ela não era mais Glória Menezes. E isso foi tão forte para mim, ela foi tão receptiva, ela foi tão generosa, ela foi tão natural, isso foi tão assim espontâneo, orgânico, que ficou como um registro para sempre na minha memória. E sempre que eu também contraceno com alguém novo, que eu sinto que está com essa sensação de um certo desconforto, de não estar se habituando direito à cena, eu me lembro dessa relação com ela, sabe? Como ela foi generosa, como ela foi natural, como ela foi presente, como ela me puxou para dentro da cena. E a gente fez uma novela deliciosa, divertidíssima, inesquecível para mim. E aí, recentemente, ela foi ver Duetos, a peça que eu faço com o Eduardo Moscovis. Foi a última vez que eu a vi. Eu estou muito, muito, muito triste. Oh, minha querida, eu sinto muito. Eu queria te ouvir também sobre algo que, para mim, ajudou a entender a Glória nas telas quando eu era pichotinha. O grande amor da vida dela. A história de amor da vida real e também nas telas. Queria que você falasse um pouco do amor dela e do Tarcísio Meira. Olha, é nesse meio que a gente vive, né, que é difícil alguns relacionamentos durarem tanto tempo, eles eram, assim, uma referência, né? Até hoje, quando se fala de um relacionamento eterno, é Glória e Tarcísio. Eu não conhecia eles, assim, de perto. Eu conheci mais o Tarcisinho, quando eu fiz uma novela com ele, e a Glória. O Tarcísio eu não conhecia de oi, tudo bem, de colega. Mas era uma referência para todos nós, porque é um meio que as pessoas, os casamentos costumam não durar muito. E não sei por quê, mas o deles era assim uma coisa assim, como se fosse um monumento, uma referência de casamento. Era muito lindo aquilo. E até o fim, até doentes, eles ficaram, eles juntos, eles ficaram com, com o Covid. E um se foi, ela se foi logo depois, né? Ela foi agora, alguns anos depois. Uma tristeza. É muito comum, né, naqueles relacionamentos que a gente costuma chamar de almas gêmeas, quando um vai, um tempo depois, o outro acaba indo. Salvo engano, o Tarcísio Meira partiu em 2021 ou 2022, mas acho que 2021. Olha, o Caruso me diz aqui que, de fato, foi em 2021. Minha querida, eu te agradeço muito por você conversar aqui com a gente. Eu sinto sua tristeza aqui de longe e sei que você fez um esforço para fazer essa homenagem. Muito obrigada. Obrigada, Natuza. Muito obrigada. E que Deus a tenha. É isso. Em 2015, já que a gente falava dessa história de amor que permeou a história da televisão brasileira e que era a vida real deles juntos, em 2015... a Glória e o Tarcísio falaram sobre o primeiro encontro deles para o Serginho Groisman. Vamos relembrar esse momento. Que me viu primeiro. Ela atravessou o palco, assim, nós estávamos ensaiando. E depois fizemos um trabalho juntos, começou ali. Um teleteatro, naquele tempo não existia novela. Ao vivo era já gravado? Ao vivo, cara, ao vivo. Esse beijo em cena, ele foi uma coisa que deflagrou
alguma coisa? Ou foi no ensaio? O encontro ou não teve nada? deflagrou alguma coisa. Vocês já entraram beijados? Já foi bom beijar. Foi o primeiro beijo, né? Bom dia. É a senhora que deseja falar comigo? Bom dia, Frei Mariano. Bom dia, bom dia, bom dia. Em que posso servi-la? Deixe-me apenas olhar para o senhor e voltar ao passado. Com quem estou falando? Renato Mariano. Será possível que você não me reconhece? Desculpe, eu sou um pouco míope, mas a sua voz... Pálidas Debutantes, 1950, Campinas. Campinas, 1950. Marina. Você é Marina? Você me esqueceu? Não, não, eu guardo todos os bons momentos de minha vida. Claro, claro. Como é que eu poderia me esquecer de seu baile de 15 anos, Marina? Você disse que guarda os bons momentos da sua vida. E os maus momentos? Foram muitos para você? Ora, não vamos falar de mim. Eu quero saber de você. Você. Sente-se. Então, o que é que você tem feito de sua vida, hein? Gente, a gente vai receber agora essa novela Em Nome do Santo, tá? A novela que a gente acabou de ver um trechinho dos dois contracenando. Bom, e agora a gente vai receber a atriz Mariana Ximenes, que já foi neta tanto da Glória Menezes quanto da Laura Cardoso na dramaturgia. Mariana, minha amiga, que saudade de você. Bom te receber aqui. Fiquei feliz de saber que você prestaria essa homenagem a essas duas rainhas e queria que você falasse um pouco delas ali, contracenando no set, ali no set de filmagens. Natuza, que pena te reencontrar assim nesse momento, mas eu tô num lugar aqui que as duas gostavam e viveram muito tempo, que é em estúdio. A vida delas também foi isso. Eu ouvi o depoimento do Fagundes, da Patrícia. Eu estou muito emocionada de ser essa atriz dessa geração que teve a honra de poder viver no mesmo tempo que essas duas maravilhosas. E engraçado, eu estava pensando hoje assim, que as duas foram minhas avós. E a Laura foi duas vezes, uma em Chocolate com Pimenta, que foi essa avó bem raiz e amorosa e acolhedora. Quando eu tinha 22 anos, na minha primeira protagonista, ela me ensinava tudo e mais um pouco, dentro e fora de cena. E depois a gente fez Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, um filme dirigido pelo Daniel Filho, que ela já era uma avó bem radical e maldosa, e a gente pôde viajar para Alagoas, então a gente teve um momento muito próximo e de curtição também, porque quando a gente sai um pouco do nosso habitat natural, a gente parece que se entrelaça ainda mais. E a Glória Menezes, na Favorita, foi minha grande avó artística. E nas duas eu me refugiava muito no colo delas. E hoje eu fiquei pensando, nossa, eu perdi duas avós assim de uma vez, a avó da arte, e que tinham assim conhecimentos profundos, não só de set, de dramaturgia, mas de vida. E então foi muito forte reviver, assim, fechei os olhos um pouquinho, realizando o meu ofício, que era o delas também, e lembrando das duas, dos ensinamentos, do rigor, da disciplina, do comprometimento e, sobretudo, do amor e respeito ao ofício. Uma coisa que você falou me chamou a atenção, é que em dado momento você, uma jovem atriz, né, no caso de Chocolate com Pimenta, vivendo a sua protagonista, se depara primeiro com um ícone, depois na outra novela com outro ícone, e você falou que elas te acolheram para além da cena. Sim. Qual é a importância disso para uma jovem atriz
que é acolhida por um ídolo. Conta um pouquinho dessa parte da história que a gente sabe tão pouco. Primeiro, elas são duas mulheres percussoras, transgressoras e que resistiram e que escolheram corajosamente serem mulheres e serem atrizes na época delas e trouxeram e carregaram esse legado até aqui. É fundamental para uma atriz que está começando. E olha, Natuza nem estava começando, mas eu ainda, toda vez que cruzo com alguém mais experiente que eu reverencio. E eu sou toda ouvidos para os ensinamentos, para as trocas. E como a gente aprende no camarim, no set, no dia a dia, na generosidade, no convívio com a equipe. Porque a nossa arte é coletiva. E elas, quando elas dão as mãos para a gente, parece que a gente muda de estágio. É um bálsamo acolhedor mesmo para um profissional. E, sobretudo, para as mulheres começando, que é um ofício tão delicado e ousado e de risco. Então, quando a gente dá a mão, quando elas nos acolhem, transforma tudo. E eu pude provar, experimentar essa transformação, esse acolhimento e esse colo das duas. Eu tive essa honra. E é bonito de ouvir isso, porque eu tenho certeza que você faz isso com as atrizes mais jovens que cruzam o seu caminho e que te acham de espetacular e para quem você é um ícone também. Porque Obrigada, o cuidado... Natuza, imagina. Eu tenho certeza, eu conheço você, eu tenho certeza que você faz isso com quem não é artista também. Mariana, eu vou te mostrar aqui uma cena que a produção do jornal resgatou. Espera um pouquinho que a gente já volta. Posso entrar? Claro, vó. Chocolate quente. Ai, vó, você me mima demais, sabia? Vou te mimar pra sempre, por toda a vida. Aproveitando que minha mãe não está, eu quero te fazer uma pergunta. O que é? Diga. A senhora conheceu a minha mãe biológica, Flora. Agora ela saiu da cadeia. O que a senhora acha que eu devo fazer se ela me procurar? E vocês estão até parecidas, Mariana, impressionante. Ela falava isso, a gente tem um corte de cabelo igual, a gente tá bem parecida. E as duas, Natuza, me ensinaram muito sobre a escuta. Como é importante no nosso ofício ouvir, muito mais do que dar a fala. E claro que elas falavam, as duas também, na vida, não só na atuação. Sempre tenha escuta, sempre abra os seus instintos e sempre tenha escutas generosas. E então eu levo isso comigo, eu fico pensando assim que no dia da partida das duas é curioso porque eu tenho certeza que elas vão nascer e renascer em mim e em todas que estão por vir depois. Elas vão continuar a viver. Sem dúvida nenhuma, a história das duas não deixaria o contrário acontecer em hipótese nenhuma. E aí a tristeza disso é que a gente é arrebatado por essa notícia em dose dupla, né? Então é como se a gente perdesse... a gente perde duas vezes. Mas eu vou insistir nesse ponto, Mariana, porque eu sei que você está bastante emocionada, é que você, de fato, aprendeu com elas. Porque do pouco que eu te conheço, do pouco que eu já convivi com você, se tem um negócio que você sabe fazer, é escutar. A sua escuta foi aguçada, também por ajuda dessas duas. E que bom que elas puderam tocar você. Mariana, fique bem. Pegue tudo que você aprendeu com elas e leve para o resto da sua vida. E, se puder, transmita a outras atrizes e atores mais jovens ou mais velhos que você.
Com certeza, elas estão aqui, ó, agarradas comigo, eu tô sentindo o colinho delas. E sabe uma coisa, Natuza, eu tava vendo também? É tão bonita a entrevista dos dois, né, do Tarcísio e da Glória, porque foi lindo também de presenciar a história de amor dos dois. Eu pude ter a oportunidade de participar das bodas de ouro dos dois. E foi algo inesquecível para mim. A Glória me ensinou muito sobre o amor. Me conta um pouco de como foram, porque eu tenho particular, especial interesse nessa história de amor. Primeiro porque sempre sonhei ter um amor assim, né? Desde que eu fosse ficar velhinha, envelhecer com aquela pessoa e mesmo depois de tanto tempo, profundamente apaixonada. E eles tiveram isso, né? Eles viveram décadas muito apaixonados. Conta um pouquinho, então, para mim, satisfaz essa minha curiosidade sobre esse amor que transcendia as telas. Transcendia. Eu tive a favorita, ela era minha avó e ele era meu sogro. Então, eles ficavam bem, era muito bonitinho. Na pandemia, por exemplo, eu ligava para os dois de FaceTime, e os dois estavam sempre juntinhos no sofá e trocavam, eles estavam sempre juntos. Claro, assim, nas bodas de ouro, os dois falaram dos percalços, porque é uma relação tão longeva. Tem seus altos e baixos, tem seus empecilhos, mas o amor superou tudo. E os dois com o mesmo ofício e com o mesmo sucesso, porque os dois romperam barreiras, foram para o teatro, para a televisão, para o cinema, fizeram grandes sucessos e sempre caminhando juntos. E era muito bonito de ver essa aliança, essa comunhão desse amor. Dentro das telas e principalmente fora delas. Então, para mim, foi um grande exemplo, uma grande inspiração. É isso, romântica que somos, né? A gente acha isso maravilhoso. Reconhecendo, claro, como você bem pontuou, que não existe relação que não tenha os seus altos e os seus baixos, mas quando o casal escolhe ficar junto, é muito bonito junto e felizes. Escolha. É uma escolha, né? Uma escolha diária, né? Exato. Mariana, minha amiga, um beijo enorme, muito grata pela entrevista. Beijo. Fique bem. E obrigada por essa homenagem linda a esses dois ícones da dramaturgia brasileira. Nossa cultura, nosso Brasil as merece. Viva o céu tá em festa hoje. É isso, eu vou parafrasear o Fagundes que disse, nós somos devedoras delas. Obrigada, Mariana, um beijo. Devotas. Devotas. Um beijo, um abraço apertado. Bom, gente, ó, essas entrevistas mexem com a gente. Bom, a gente vai ver agora um recado muito bonito da própria Glória Menezes, no qual ela explica o que é sucesso de verdade. Ao longo da minha carreira, as pessoas sempre me perguntaram muito sobre o sucesso, como se ele fosse o objetivo final da atividade do ator, quando, na verdade, ele é apenas uma consequência possível. Claro que é bom você conseguir o reconhecimento daquilo que faz, mas melhor ainda é você ter o privilégio de trabalhar uma vida inteira com o que você ama profundamente. Bom, e agora a gente vai falar um pouco mais também da Laura Cardoso. Ela fez mais de 60 novelas, gente. Recebeu 44 prêmios. A gente separou mais algumas homenagens para ela e eu queria muito que você assistisse junto com a gente. Laura nem se fala, ela foi mãe, minha mãe, em várias novelas e acho que a última vez, assim, personagem que foi tão determinante em nossas carreiras foi a Lakshmi, que ela fazia de Caminho das Índias e eu era o filho, o Opache. Casta e preservada. Vocês podem imaginar como é que a gente fica nesse momento, tentando organizar a emoção e organizar a vida que continua. Mas ela é eterna. A gente brincava, eu particularmente,
Quando eu gravava com ela, nos corredores eu gritava, Laurita! Eu falava Laurinha ou Laureta, e ela olhava, Tó! Ela, quando entrava em cena, tinha um magnetismo, tinha uma capacidade de se comunicar com o público que era única. Lembro que não tinha uma noite que ela entrasse em cena e não fosse aplaudida antes de começar a falar, só pela entrada dela. Laura, quando eu precisava, eu estava em maus momentos, era com ela que eu sempre me aproximava, porque a Laura era uma pessoa muito alegre, eu gostava muito de viver. Uma excelente profissional, uma pessoa muito alegre. Fizemos uma novela juntos, Meu Bem Querer. Foi um trabalho tão bom. O tempo passou de uma forma tão agradável. Nós vamos sentir muita falta da Laura, com certeza. Quando eu cheguei na TV Tupi, em 1952, Laura Cardoso já era uma atriz de primeira grandeza. Além dessa atriz maravilhosa, que representa a qualidade da dramaturgia brasileira, é uma pessoa extraordinária, meiga, carinhosa. Muito obrigado, dona Laura. Era uma pessoa super generosa, então o meu coração dói. Mas, ao mesmo tempo, ela teve uma vida maravilhosa. Ela fez o que quis, falou o que tinha que falar. Eu vivi com Laura Cardoso 3 momentos diferentes, dela e de mim. E em todas as vezes eu saí maior, mais experiente por causa dela e mais feliz. Ela me fez muito feliz. Muito, muito obrigada, Laura Cardoso, por tudo. Ela era, né, de fato, uma das maiores atrizes desse país. Agora, eu hoje falo com tranquilidade sobre a passagem dela, porque foi brilhante, né? E todos nós, um dia vamos embora, né? Eu acho que ela viveu muito bem. Perdemos uma gigante, uma mestra. Os meus sentimentos a toda a família e a todos que amavam Laura, assim como eu. Descanse em paz, minha querida Laura. Obrigada por tanto, obrigada por tudo que você compartilhou conosco.